Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de formação da terra, do relevo, das rochas, do solo. A gente tem muito assunto para falar ainda. Estou fazendo bem devagar essa aula, esse tema, né? Porque tem muito detalhe, tem muito conceito. Espero que vocês estejam acompanhando, que vocês estejam assim por dentro do que a gente está debatendo. E antes de começar a aula, eu queria falar assim, para vocês acompanharem as aulas, tá? Eu notei que a visualização está baixa, estou encarando isso como normal, né? Porque o número de alunos acabou diminuindo, né, do começo até o momento, em função da pandemia, enfim. É sabido que quem está acompanhando, né, tem aqueles que estão acompanhando até o momento e então tende-se o número de visualização vai se estabilizar ali, que são os mesmos alunos que estão vendo as aulas aqui comigo pelo YouTube e aqueles que estão fazendo as aulas online todo dia. Eu optei por fazer a aula pelo YouTube, acho que eu já falei isso para vocês, mas optei porque dá uma margem de autonomia maior para vocês, né? Vocês podem visualizar quando quiserem, a aula fica salva ali no YouTube, vocês conseguem ver a aula, né? Conseguem ir no ritmo de vocês, né? Não tem só geografia para fazer, tem vários temas. Só que assim, é importante que vocês não deixem essas aulas acumular, porque os temas são complexos, tem muita coisa de geografia. Estou falando de geografia física agora, vou falar de geografia humana depois, vou falar de formação do relevo, formação da geografia urbana do Brasil, já falei, vou falar, sai muita coisa, pessoal. Então não deixem os temas acumularem, tá? Eu percebi que o número de visualizações vai aumentando, devagarzinho vai aumentando, então isso para mim quer dizer o quê? Que vocês estão visualizando, né? Num ritmo mais devagar, mas estão visualizando, isso é importante, tá? Mas acompanhe, não deixe acumular, não fica deixando, depois eu vejo, que acaba não dando tempo, é muita coisa, tá? E para mim eu acabo ficando sem um respaldo também, né? Se eu não tiver dúvidas, norte assim para eu moldar minha aula, fica um pouco difícil, sabe? Eu não sei muito bem por onde ir, né? Não sei se está sendo boa ou não, enfim. Vamos seguir aí a nossa aula. Vou falar de tipos de rocha. Essa aula eu acredito que seja mais interessante, é um tema que é sempre curioso, assim. A gente falou de formação do relevo, né? Formação da terra, deriva continental, e aí a gente percebeu que tem ali um monte de movimento ao interior da terra, né? Um monte de dinâmica, terremoto, vulcão, e a gente falou um detalhe importante, né? Lava, aquilo que sai do vulcão, que é a lava, né? No palavreado comum, né? Mas o magma é rocha derretida, tá? Então ali tem um monte de composto químico, tá? De rochas, das mais diversas rochas. Tem um monte de composto químico que está ali em forma líquida, né? Então a gente vai lembrar que as rochas elas se derretem sim, tá? Elas podem se transformar no estado líquido. E aí depois, quando é expelido pelo vulcão, elas se solidificam, né? Não se solidificam só quando ela é expelida, mas ela também se solidifica internamente, né? Não necessariamente ela é totalmente expelida. Parte é expelida, parte não. E ali ela se solidifica ou fora do vulcão, né? No exterior da Terra, ou na parte interna, tá? E isso é importante, porque o local onde ela vai se solidificar vai causar a variação dos tipos de rochas, tá? E aí o formato delas, tá tudo ligado a isso, tá bom? Então, primeiro aí a gente vai falar sobre a litosfera, né? Eu já falei do que é a litosfera. E aí vocês vão lembrar a litosfera é a camada superior, né, rígida da Terra. E aí a gente vai lembrar da camada cial e do cima, né? Se vocês pegarem as aulas passadas aí, vocês vão lembrar disso. Vou colocar a imagem aqui, fica mais fácil, tá? Cial por quê, Caio? Porque a camada cial, ela é visível, tá? A gente consegue ver. Ela é formada por rochas que têm a composição de silício e de
de alumínio, tá? Por isso Cial, que são as siglas do silício e do alumínio. E Cima, que também é outra parte aí da litosfera, geralmente está compondo ali o fundo dos oceanos, tá? Mas é palpável, tá na superfície da Terra, né? Considerando que a Terra tem um núcleo, tem um manto inferior, enfim. O Cima é o que? Silício e magnésio. De novo, as siglas desses compostos químicos. Ah, cara, isso quer dizer que só tem isso nas rochas? Não. Quer dizer que essas substâncias, esses elementos químicos, predominam essas rochas. Tá? Se a gente pegar aqui o Pico do Jaraguá, você vai ter ali, as rochas vão ter predominância, 75%, 80% de um fragmento, né, de rocha, vai ter composição sílica e alumínio, tá? Porque faz parte dessa camada cial, que compõe a litosfera. É a litosfera é a crosta terrestre, tá? Qual que é a diferença entre crosta terrestre e litosfera? Depende da denominação, né, que a gente quer ver, depende é uma diferença que está restrita ali a como a gente classifica, tá? Geralmente, litosfera e crosta terrestre é usado como sinônimo, né? Mas quando a gente fala ali da atenosfera, mesosfera, lithosfera, que é um tipo de classificação, a gente fala também litosfera, atenosfera, mesosfera e endosfera. E aí, quando a gente fala de crosta terrestre, nessa classificação a gente fala de crosta terrestre, né? O manto e o núcleo, né? Sendo resumidamente, a gente já viu isso em outras aulas, tá? Então, só para dizer, crosta terrestre e litosfera geralmente são usados como sinônimos, e aí a gente só tem que ter noção que uma é para usar num tipo de definição, outra em outro tipo de... definição, uma é utilizada num tipo de classificação, outra em outro tipo de classificação, tá bom? Continuando aqui, vou pegar meu roteiro. Então, pessoal, a gente vai ver que nessa estrutura aí da litosfera tem vários minerais e rochas, tá? A gente tem isso ao nosso redor, tá? O nosso redor está composto por rochas e minerais. A minha intenção aqui é que vocês identifiquem minimamente aí que as rochas que estão rodeando a gente, né? Onde elas são utilizadas e tal. Então, existem aí os minerais que são compostos, como a gente viu, de silício, alumínio, magnésio, né, o que predomina, mas aí vão ter variantes, né? Vão ter variantes de composição. Alguns vão ter ferro, outros vão ter cloro na composição. Isso vai alterar o tipo de mineral, vai alterar o tipo de rocha. Então, a primeira coisa que vocês têm que anotar, que no oceano geralmente predomina a camada do cima, né, que é silício e magnésio. As rochas que estão no fundo oceânico são predominantemente rochas compostas pelo cima, silício e magnésio. E nas cordilheiras, montanhas, aquilo que está fora do oceano, geralmente é do cial, tá, que é silício e alumínio. E aí a gente tem 3 tipos de rochas. Anotem também. São 3 os tipos, são só 3, tá? Então anotem os tipos. Que são as magmáticas ou ígneas, tá? É a mesma coisa, ígnea ou magmática. As rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Agora, as diferenças. Magmática, pessoal, a gente pode imaginar por quê. Vem do magma, tá? Vem diretamente do magma, ou ígnea também, né? São sinônimos. E quais são essas rochas, cara? A gente vai pegar 2 categorias. Se vocês conseguirem fazer essa divisão, facilita aí para o entendimento de vocês. Tem as rochas magmáticas que são intrusivas e tem as rochas magmáticas que são extrusivas. Para dizer o que? Rochas que são expelidas do vulcão e rochas que não são expelidas do vulcão. Expelidas em que forma? Em forma de lava, né? Em forma de magma, tá? Ainda que na erupção tenha, né, no momento da erupção tem movimentações que tem rocha
no estado sólido, mas eu estou falando aqui de magma, tá bom, pessoal? Então a gente tem aí as rochas que são extrusivas. Vou começar por elas. O que é extrusiva? Lava subiu, né? Teve erupção, caiu, se espalhou ali pela parte externa, né? Na parte que a gente enxerga, a gente está vendo ali o vulcão, caiu um monte de lava e aquilo vai ser solidificado, né? Com o tempo, que não demora muito, né? Basta começar a chover, ela resfria, ela vai se resfriando. Quando vai se resfriando, ela passa do estado líquido para o estado sólido. E aí vão ter essas rochas aí: o basalto, o andesito e o riolito, né? Que são rochas extrusivas, tá bom? E aí, pessoal, essas rochas vão ter uma característica diferente, tá? Por quê? Porque elas foram resfriadas mais rapidamente. Imagina um vulcão que está na beira do mar. Ele tem a erupção e o magma já entra ali no mar, ele já solidifica. Não tem tempo dos cristais crescerem, porque ele é resfriado muito rápido, os cristais não crescem. Então essas rochas são caracterizadas por ter cristais muito pequenos, tá bom? E vou pegar aqui uma tabela que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. É uma tabelinha bem interessante aqui da formação das rochas, tá? Eu aconselharia vocês a se debruçarem, quem tiver interesse, porque é uma tabela assim que ela é mais curiosa do que vai ser cobrada para vocês, mas ela é interessante assim para a gente entender essa dinâmica, tá? A princípio parece complicada, mas não é. É a formação dessas rochas magmáticas, né? E aí a gente percebe ali na linha aí de cima, tem essa linha pontilhadinha bem na superfície, está dividindo ali, ó, rochas extrusivas, né? Na parte de cima, né? Na parte de cima, e na parte aqui, mais da frente, rochas intrusivas. Estou falando aqui rochas extrusivas, vamos atentar aqui só para rochas extrusivas, né? E para o que está circuladinho ali, né? Andesito, que é um tipo de rocha extrusiva. Isso quer dizer o quê? Que elas estão ali dentro dessas características, né? E a gente segue aqui, o que está aí no andesito? Que ela é rica em sódio, tá vendo? Se acompanhar tudo que está em vermelho aí, rica em sódio, que tem uma porcentagem de sílica, isso eu estou lendo aqui embaixo, que está ali entre 60% e 50% mais ou menos, né? 70% a 55% mais ou menos, né? Estou olhando ali embaixo. Que mais? Nessa parte marrom aí, né? Que está grifado ali pequeno, que é o que? A granulometria, né? Seria a textura da rocha. Quer dizer que os cristais são pequenos, tá? É uma tabela que a princípio parece difícil, né, da gente entender, mas vão olhando, né? Se vocês quiserem ficar dando uma namorada aí nessa imagem e para tentar entender. A hora que você começa a entender vai ficando fácil, tá? Mas basicamente nessa tabela explica todas as características dessas rochas extrusivas, né? Magmáticas extrusivas. Tem a cor ali em cima, né? São nomes próprios aí da geologia, tem o tamanho dos cristais, enfim, porcentagem de sílica. Por que porcentagem de sílica? Porque a gente está falando do que? Da camada cial, né? Que é composto principalmente por sílica e alumínio, tá? Predominando sílica, né? Certo? Então, pessoal, a gente está falando aí dessas rochas que são expulsas do vulcão e a principal delas é o basalto, tá? O basalto a gente encontra muito frequentemente aí pela estrada, né? A gente olha uma rocha negra assim, né? Bem escura, geralmente é basalto, nem sempre, mas geralmente é basalto, tá? E ela, pessoal, ela não tem uma dureza muito grande. As rochas têm uma tabela de dureza, tá? Então não quer dizer que todas as rochas são duras, não. Elas têm uma escala de dureza. O basalto ele não é tão duro, você consegue quebrar ele fácil,
Tá? Por quê? Características das rochas extrusivas, porque elas resfriam muito rápido, elas têm um choque de temperatura muito rápido, então não dá tempo delas cristalizarem, tá? Não dá tempo delas conseguirem formar assim, ligações entre as moléculas dela para que ela fique muito sólida. Então você consegue quebrar ela com facilidade. Eu não sei se vocês já foram a cidades pequenas, cidades mais antigas, que as ruas são com aqueles paralelepípedos, né? Aquilo é basalto, tá? São quadradinhos de basalto. Foi quebrado daquele jeito, foram quebrando e foi fazer isso. E foram fazendo o calçamento, né? As ruas, tá? Aquilo é um basalto, tá bom? Então o basalto é muito utilizado. Todas as rochas extrusivas e intrusivas também, né? Intrusivas principalmente são utilizadas na construção civil, todas elas, certo? A gente tem também uma outra rocha extrusiva, que é a pedra pómez, né? Que a gente conhece, que é a espuma do vulcão solidificada, que ela solidifica. É muito usada no banho, né? Para lixar o pé, essas coisas, porque ela é bem abrasiva, e ela parece que é levinha, cheia de furinhos, né? Talvez vocês já tenham visto. Aquilo é espuma de vulcão solidificada, certo? É uma rocha extrusiva, certo? Que mais? Outra característica da geologia, que vocês observarem nessa figura, tem as moedas. A gente coloca moeda nas rochas para a gente ter dimensão do tamanho delas, tá? Então essas moedinhas aí não estão à toa, não, tá? E tem as rochas intrusivas. Intrusivas por quê, cara? Porque elas se resfriam dentro abaixo do solo. Elas não são expelidas. Era lava, né? Era magma, e esse magma foi se resfriando até se solidificar. E o que isso leva ao quê? Bom, se ele se resfria mais devagar, tem tempo dos cristais crescerem, os cristais ficarem maiores, tá? Não é que cresce porque tem vida, não, tá, pessoal? Cresce por uma série de reações químicas. Tem tempo deles se agruparem, tá? Então, vocês vão ver aí que as rochas, né, a formação das rochas tem muito a ver com química, tá? Para quem gosta de química, a gente está falando de geologia e formação de rocha, tá tudo ali, tudo junto, né? Tudo muito conectado, tá? Então, as rochas intrusivas, eu peguei exemplo do feldspato, do granito, do diorito, que são rochas também utilizadas na construção civil, né? A gente fala muito, pia de granito e tal, é utilizado porque são mais duras, são peças duras, porque elas se formaram ao interior do subsolo e tiveram tempo desses cristais crescer e ficarem mais duros, mais resistentes, né? Enfim, essas são as rochas magmáticas, intrusivas e extrusivas, certo? Acho que eu falei tudo. Se eu lembrar, eu faço adendos aqui. Mais essa outra imagem, né, que faz a hierarquia aí, né, a sequência, o processo de formação das rochas extrusivas e as rochas intrusivas, né? E aí os nomes, ou plutônicas, né, no caso das intrusivas, ou vulcânicas, né, no caso da extrusiva. Certo, pessoal? Então, essa era as magmáticas. Agora as metamórficas. As metamórficas são interessantes. Metamórficas, elas são rochas que passaram por metamorfismo. O que significa isso? Elas se transformaram. Elas não foram expelidas por um vulcão, mas elas se transformaram. Por exemplo, o granito, que é uma rocha intrusiva, né? Magmática e intrusiva, ou seja, estava debaixo do subsolo, não foi expelida, era lava, se resfriou. Isso eu estou falando de milhões de anos, tá? Se resfriou, foi se formando, se formou o granito. E ele continuou debaixo da terra. Ali ele vai estar indo em contato com muito calor, em contato com muita pressão, né? Do peso do solo mesmo.
Então isso é muita pressão. Isso, associado a milhões de anos, pessoal, vai alterando a composição química da rocha, tá? E aí tem a pressão, tem o calor, tem também água, tá? Porque infiltra água no subsolo, tem água, né? Nesse processo todo, o magma até é composto também de água também, tá? Tem água ali, tem vapor de água, enfim. A água tem um processo muito importante na formação das rochas e dos minerais que as compõem, tá? Então, os minerais compõem essas rochas. Todas essas rochas são compostas por alguns minerais. O granito, né, sofrendo ali calor e pressão, ele vai se tornar uma outra rocha, uma gneiss. O que aconteceu com o granito? Ele passou por um metamorfismo. Metamorfose, gente, a gente vai lembrar, é transformação, né? É a mudança. O granito ele passou por um metamorfismo, porque ele foi submetido a muito calor e muita pressão. Ele se tornou um gneiss, tá? Que é uma rocha metamórfica. As rochas metamórficas elas são ainda mais duras, mais resistentes. Ah, Caio, qual que é um exemplo de gneiss? O Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Aquela montanha é um gneiss. Qualquer tipo de rocha transformada, tá? É um ciclo. As rochas têm um ciclo, tá? Eu vou tentar achar a imagem de ciclo, eu não encontrei, mas vou tentar colocar aqui. Tem também o calcário. O calcário não é uma rocha magmática, é uma rocha sedimentar que eu vou ver depois. Mas o calcário também se transforma, tá? Com calor, com pressão, às vezes mais pressão do que calor, às vezes mais calor do que pressão, vai se transformar em mármore, tá? Então toda a peça de mármore foi um dia um calcário, tá bom? E aí a quantidade de pressão, a quantidade de água ali também, a quantidade de calor vai determinar quais cristais, quais minerais vão se associar ali ao interior da Terra e que rocha eles vão formar. Por isso que a gente tem uma variedade enorme de rochas, tá? E aqui nessa imagem, tá, é um exemplo de como que a pressão altera ali a disposição dos cristais, tá? Com um monte de bolinha essa imagem, né? Como se fossem os grãos, né? Dos cristais. E conforme tem pressão, esses grãos se achatam, né? E se espalham, tá? Isso assim, grosso modo, é a forma como as rochas, né, se metamorfoseiam, né, com a pressão e com o calor, certo? E aí, pessoal, tem um outro tipo aqui, deixa eu ver se eu falei tudo, né? As rochas metamórficas também são utilizadas na construção civil, tá? Pelo grau de dureza, certo? E aí a gente vai ter também as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas se formam, elas consolidam os fragmentos, né, de outras rochas. Porque o basalto, o gneiss, o que mais? O granito, enfim, essas rochas elas se decompõem, né? Elas vão se fragmentando com o tempo, certo? Elas vão se fragmentando e as rochas sedimentares elas são a consolidação desses fragmentos. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Na praia, por exemplo, se vocês forem no litoral paulista, vai ter ali um monte de concha, areia. Isso com o tempo vai formando um conglomerado, vai se formando um conjunto, elas vão se agrupando. E até você ter uma rocha que é composta por areia, por resto de concha, por fóssil animal, e ali vira uma rocha sedimentar. Ou seja, eram sedimentos de rochas, sedimentos de matéria orgânica que se consolidou com o tempo, com milhões de anos, se consolidou, tá? As rochas sedimentares, elas predominam no mundo, né? Tem muita rocha sedimentar. Essas rochas também vão depois se tornam petróleo, as variações, as formações delas vão formando diversos elementos na natureza, certo?
Então, anotem isso, né, que as rochas sedimentares é a consolidação de fragmentos de outras rochas, certo? E aí, essas rochas, conforme vai tendo decomposição, a gente vai ter também as bacias sedimentares, né, que a gente chama, que é, ou seja, a cada era, a cada fase da Terra, você vai tendo uma sedimentação de um tipo de rocha, né? Eu vou colocar a foto aqui. Passado uma era ou outra, as condições do mundo mudou, a condição climática mudou, vai ter um outro tipo de sedimentação, né? E isso vai ficando marcado, né, nas camadas da Terra. Isso vai sendo depositado nas camadas da Terra. E aí a gente tem aí as bacias sedimentares. Vou colocar a foto para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Os exemplos de rochas sedimentares são o argilito, o calcário, o carvão. E aí vocês lembram que eu falei sobre o minério de carvão, né, em Santa Catarina, né, o eixo do carvão mineral. O carvão era o quê? Resto de floresta, né, matéria orgânica que foi ficando debaixo do solo, tá? Com a sedimentação, imagina, as florestas vai morrendo, nascendo outro, morrendo, nascendo outro, aquilo vai ficando para baixo, certo? Não tinha humanidade ainda, tá? Não é que ninguém devastava, não, mas ele vai ficando para baixo. Como ele está embaixo do solo, ele vai sofrendo pressão da camada que está acima e calor, tá? E ali ele vai se solidificando e se forma o carvão mineral com muito tempo, tá? Sempre lembrando isso, a gente está falando de escala de tempo geológico. Você vai ter os conglomerados, não é difícil encontrar esse fragmento de rocha aí geralmente na área rural, né? Em praias também a gente encontra esse conglomerado, que é um pedaço assim, tem pedregulhos, né, que a gente chama, com areia, tudo misturado. Parece que alguém fez, né? Mas não, isso é obra da natureza. Tem os arenitos, né? O calcário. O arenito é areia, é sílica, né? Que vai com o tempo se solidificando, ele vira um arenito. Tá? A própria areia é fragmento, né? Uma rocha sedimentar. A halita seria ali o silício com grãos de sal, né? E aí vai formando a halita, também é uma rocha, tá certo? Essas rochas, como eu disse, elas também podem se metamorfizar. Não sei se é assim que fala, pessoal. Mas elas podem se transformar. Por exemplo, o calcário, eu já disse, pode se transformar em mármore. O argilito também, né, que pode se transformar em xisto, certo? E aí, pessoal, a gente está falando aqui de rocha, eu quero falar também dos elementos minerais, né? Dos minerais, dos cristais, que eu acho que interessa a vocês essa parte. Esses cristais, tanto em todos os tipos de rocha, sedimentar, magmática, metamórfica, existem cristais. Bom, pessoal, vou falar de um mineral específico, que é o quartzo, tá? Ele está presente em todos os tipos de formação rochosa, né? E estou falando das rochas magmáticas, metamórficas e as sedimentares, né? E ele está presente em maior ou menor quantidade, tá? E a formação dele é bem específica, porque ele está associado à quantidade de água que estava no momento de resfriamento das rochas, tá? Então, conforme ali no subsolo você tem um resfriamento, a água transportava muitos minerais. Os minerais estão diluídos na água, tá? Então, no subsolo tem tudo isso, né? Tem esses minerais diluídos, tem o magma, tem água, tá? E a água, ela de repente encontrou um caminho, vou colocar uma imagem aqui, um local onde ela parou, tá? Foi resfriando, e os minerais ali concentrados na água tiveram tempo de resfriamento e para se agruparem, né, e formarem ali um tipo de
de minério, tá? O quartzo é formado assim, grosso modo, dessa forma. E aí, esses minérios diluídos naquela água vão indicar ali a coloração, tá, do quartzo, o formato, né, o tamanho, enfim. E aí eu trouxe alguns minérios aqui de quartzo, alguns pedacinhos de quartzo das mais variadas cores para mostrar para vocês, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a famosa ametista, né? Que é, não sei se vocês conseguem ver, ela é roxa, tá? Ela pode ser mais rosa, e aí vai depender da quantidade de ferro que ela está composta. É óbvio, pessoal, que você não vai encontrar isso aqui no subsolo, tá? Você vai encontrar ela bruta, depois ela fica assim pela lapidação, né? Vai tendo o processo de lapidação, ela vai pegando aqui o brilho, né? A lapidação faz com que o minério tenha um brilho específico, certo? Então essa aqui é uma ametista, tá? É um quartzo, tá? São todos quartzos, tem quartzo, tem um monte. Aí tem as variações dentro dos quartzos, tá? Do quartzo, aliás, tá? Você tem aqui também a ônix preta, tá? Que também passou por lapidação e tal. Eu não vou falar aqui da formação porque eu posso me perder o tipo de formação, mas também é um quartzo, tá? Mas aí dentro da família do quartzo tem a ônix preta, tem a ametista, tem o quartzo verde, tá? Você vai ter um monte de tipo de mineral aí. E o que acontece? A variação, né, a nomenclatura desses minerais e a cor, né, tudo, varia porque o composto químico aqui, por exemplo, da ônix preta é um, da ametista roxa é outro, da ametista verde é outro, tá? Aqui você vai ter mais ferro, aqui você vai ter, eu não sei, eu estou chutando, olivina, que é um outro tipo de mineral, tá? Que é verde. Vou pegar aqui também a jaspe, que é outro quartzo, tá dentro dele do quartzo. Tem um outro tipo de formação, tá? Passou por um processo diferente, tá? Todas elas estão lapidadas, mas eu posso pegar aqui, ó, pessoal. Aqui. Isso aqui é um quartzo verde. Esse aqui é o quartzo verde também, tá? Esse aqui foi lapidado, mais ou menos, tá? Mas não tanto quanto este, tá bom? É o mesmo minério. O que acontece é que aqui, por exemplo, né, no quartzo verde, predomina certos elementos, tá? Aqui tem um tanto de alumínio, tanto de sílica, e aí você vai ter outros elementos aqui, potássio, pode ter cloro em algumas, tá? E aí você vai ter esse tipo de minério, certo? Então, pessoal, não estou falando que as rochas têm um elemento só. Não, não existe rocha com um elemento só. Todas elas têm mais de um elemento, tá? Com predomínio de sílica e alumínio, tá? Geralmente, quase sempre. Certo? Porque a gente está falando de quê? Da camada cial. Estou falando sempre da parte da litosfera da camada cial. A não ser que você pegue rochas do fundo do oceano, aí vai ter uma composição diferente. Tá? Por exemplo, outra que eu vou dar um exemplo é a selenita, que é do meu colar aqui que eu uso, que é só que a selenita branca, tá? E ela é composta, pessoal, pelo mesmo material do giz de escola, de escrever em lousa, tá? Que é, se eu não me engano, carbonato de cálcio, tá? Mas ela foi formada de uma forma diferente, tá? Ela teve ali no processo de formação dela a água, tá? Teve pressão também, ela foi se cristalizando, tá? Então, os elementos químicos, né, em condições específicas, vão formar minérios diferentes, tá? Isso aqui poderia ser um giz, mas não é.
é uma selenita, tá? E, obviamente, esses minérios, esses cristais têm um valor, né? As pessoas usam, né? Uso como colar, você usa como decoração, você também tem uso na indústria informática, né? Muito desses compostos minerais são utilizados ali para fazer diversos hardwares, enfim, são utilizados nesse tipo de indústria, em todas as indústrias, né? Então tem muito interesse aí nessas jazidas desses minérios, tá? Então, pessoal, resumindo, fiz aí um levantamento dos tipos de rochas, né? Então a gente viu, a gente tem rocha sedimentar, rocha magmática, rocha metamórfica, tá? Também introduzi aí os tipos de minérios, né? Os minerais, formação desses minérios, né? A composição deles nas rochas, certo? Então eu espero que tenha esclarecido, né? Espero que isso ajude vocês a olhar em torno de vocês e perceber, bom, naquela parede talvez tenha um elemento tal, né? Deve ter, pelo menos para criar dúvida para vocês pesquisarem, né? As composições químicas, né? Para que se utiliza tal rocha. Se vocês tiverem dúvida, me procurem, tá? Espero fazer uma aula aí que tenha dado algum esclarecimento para vocês, porque é cheio de conceito, né, cheio de coisa nova, e eu sei que não é fácil assim, ter esse monte de nome para a gente entender. Acho que o importante, o foco é saber essas coisas básicas, né? Os tipos de rochas, como elas são formadas, tá? Isso é o cobrado, geralmente é cobrado isso. Coisas mais específicas, às vezes é cobrado também, tá? Mas acho que essa base já ajuda bastante. Eu vou ainda dar continuidade nessa aula, tá? Num próximo vídeo, senão a gente vai fazer um vídeo muito longo. Então um abraço, bons estudos para vocês. Qualquer coisa me procure, tá bom?